máxima, perdeu. Foi pior a atuação. Então, eu não acho que o Renato tem errado dessa vez, não. Eu acho que ele tem, sim, que priorizar o jogo de quarta-feira. Um empate com o América é ruim. Uma eliminação para o Barcelona é uma tragédia. É o que de pior pode acontecer. Todo cuidado é pouco para quem já foi eliminado por Cabanhas do Maracanã festejando Joel Santana. Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vídeo de debate. É um vídeo para você refletir, para você pensar e para você comentar aqui no nosso vídeo, ok? Muito bem, o Mauro César, ele falou o seguinte: Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo têm técnicos inferiores aos seus elencos, aos seus jogadores, está muito aquém do que eles podem apresentar. Quero que você assista o vídeo até o final, se você puder, é claro, né? Já deixa aquele like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindos. Faça os seus comentários aqui e vamos pensar se o Mauro César pode estar certo ou errado, né? Ninguém é perfeito, né? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo aqui do UOL Sport, canal UOL Sport, link na descrição. Programa Posse de Bola de segunda-feiras, né? E sexta-feiras, né? Segunda e sexta, tem programas aí às 9 da manhã. O UOL Sport, programa Posse de Bola, ok? Créditos são deles. Vamos então aqui ouvir o Mauro César e ver se ele tem razão ou não. Ok? Vamos lá então, simbora, galera. Ô Mauro, nos três casos, Flamengo, Galo e Palmeiras, a sua leitura é que tem muito time para pouco treinador? Ah, fácil, né? Fácil, é só olhar para os jogos. Você vê o Palmeiras do Abel, você vê o Cuca do Atlético do Cuca no sábado, na terça-feira, e o Flamengo do Renato. Os times são muito subaproveitados, os elencos são subaproveitados, os técnicos são muito aquém do que esses jogadores poderiam apresentar. Mas como eles competem entre si, pelo menos um deles vai sair vencedor de alguma coisa, né? E, evidentemente, isso vai gerar o quê? Muitos elogios e a supervalorização de técnicos que eu considero realmente muito aquém. Muito aquém. E isso vai ficando mais claro a cada rodada, né? A cada jogo. Aliás, o Atlético empatou 3 dos seus últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Não foi só no sábado. O Atlético não tem vencido os jogos na sequência, depois daquela sequência de 9, 10 jogos seguidos, ganhando. Agora tem perdido pontos, tem deixado pontos no caminho. O que o Palmeiras também faz, o Flamengo idem, né? Então ele mantém ali uma liderança. Eu estou dizendo isso porque se o Atlético empata com o Bragantino, empata com o Fluminense, empata com o São Paulo, o Atlético pode empatar com o Palmeiras também. Ou seja, o Palmeiras está vivo na disputa, claro. Mas é evidente que, embora seja o atual campeão, a gordura acumulada pelo Abel Ferreira com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, no começo do ano, entre janeiro, final de janeiro e março, né? Ela me parece que foi toda ela já gasta, né? Porque são muitos fracassos acumulados nesse ano, muitas derrotas. Vai para o jogo decisivo após perder para o Corinthians, o que sempre tem impacto, e os questionamentos ao trabalho do Abel, que a gente faz aqui já há muito tempo, né? Desde o ano passado, agora até aqueles que querem defendê-lo incondicionalmente se veem obrigados a enxergar minimamente os problemas do time do Palmeiras, que não são poucos, né? E muitas vezes, eu acho até de forma injusta, acaba resvalando em cima da qualidade do elenco, que eu acho que é um elenco bom, mas que é treinado por um profissional que não consegue ir além disso. Então, eu acho que os três são subaproveitados. Aí, esse é melhor, aquele é pior, sinceramente, eu nem participo dessa discussão de quem é melhor, porque eu acho que os três são técnicos com limitações. E a gente vê isso nos jogos, inclusive, Abel e Cuca se enfrentando. Um desastre, né, na final da Libertadores, jogo horroroso, e agora, nessa semifinal. Amanhã deve mudar um pouco, a não ser que fique o 0-0 se arrastando e os dois abraçados esperando a disputa de pênaltis. Acho pouco provável que isso aconteça pelo fato do Atlético jogar com torcida e tudo mais. Mas o gol vai pautar o jogo, vai mudar. E pode ser um jogo até interessante, emocionante, quem sabe. Tomara que seja, né? Mas se dependesse da ambição dos técnicos, ou da estratégia, os caras ficam abraçados no 0-0 a vida inteira, preocupados em não perder. Acho que esse é o maior sinal de um técnico com muitas limitações. Um técnico que tem um bom elenco em relação aos seus adversários, a grande maioria, e que entra em campo pensando em não perder. Eu acho isso, para mim, resume tudo, sabe? E é uma característica
incomum dos dois que se enfrentam amanhã, e o Renato tem uma série de outros problemas, até mais graves. Agora, Mauro, assim como o Palmeiras, e como o Juca falou, o Abel se colocou numa situação que agora ele vai ter que ganhar a Libertadores, porque ele não tem mais nada, o Flamengo tem outras frentes. Mas diante da estratégia que o Renato está adotando com relação ao brasileiro, que me parece que você não concorda, ele também tem a obrigação de ir para a final da Libertadores e ganhar a Libertadores, porque afinal ele está priorizando todas as outras coisas. Estou certo? Bem, eu vejo da seguinte maneira, eu não acho que o Flamengo desprezou o brasileiro, eu acho que o Flamengo priorizou a Libertadores. Certo. E acho que nisso o Renato está certo. Nessa semana, especificamente, está certo. Na semana passada, contra o Grêmio, ele colocou o time com a força máxima de momento e perdeu, jogando muito pior ainda do que na partida contra o América. Então, não acho que o Flamengo tropece e perca pontos apenas porque o Renato priorizou A ou B. No jogo de ontem, por exemplo, o Diego Alves... Fala. O Diego Alves, o Gabigol e o Isla, os três, segundo a fisiologia do clube, com possibilidades aí de desgaste, de lesão. O Diego Alves não pode se machucar para quarta-feira. Simples assim. Esse gol que o Gabriel Batista tomou, se ele for um gol do Barcelona, que leve o jogo para os pênaltis, coisa parecida, é uma desgraça para o Flamengo. O Flamengo não pode vacilar na quarta-feira. O jogo mais importante é o de quarta-feira, não era o de ontem. O de ontem era importante, sim, mas o de quarta é muito maior. É um passo para uma final. O Flamengo tem 2 participações em final de Libertadores em toda a sua história. 2. O Boca Juniors tem 11, o Peñarol tem 10, o São Paulo tem 6, o River Plate tem 6, o Palmeiras e o Grêmio tem 5. O Flamengo tem 2 participações, só 2. O Flamengo não é um frequentador de final de Libertadores, o Flamengo tem uma história de vexames em competições da Conmebol, todos eles praticamente acumulados já nesse século, de 2002 para cá. Então o Flamengo não pode permitir, como diz a própria torcida, uma flamengada. Esses caras têm que estar em condições quarta-feira. E o Flamengo fez investimentos, montou um elenco forte, e o time que estava em campo ontem tinha, sim, condições de ganhar da América. Tinha condições de ganhar da América. Quanto o Grêmio, jogou com força máxima, perdeu. Foi pior a atuação. Então, eu não acho que o Renato tenha errado dessa vez, não. Eu acho que ele tem, sim, que priorizar o jogo de quarta-feira. Um empate com o América é ruim. Uma eliminação para o Barcelona é uma tragédia, é uma desgraça. É o que de pior pode acontecer. Todo cuidado é pouco para quem já foi eliminado por Cabanhas do Maracanã, festejando Joel Santana. Para quem já foi eliminado pelo Defensor do Uruguai, para quem já foi eliminado pelo time lá do São Paulo, lá na Universidade de Chile, tomando banho de bola do Montilho no Maracanã, para quem já perdeu na Sul-Americana e foi eliminado pelo Palestino, né? Para quem já foi eliminado na fase de grupos com aquele time da ISL que tinha Petkovic, Alex, Denilson e Gamarra, não sei mais quem, não passou da fase de grupos. Tudo isso aconteceu com o Flamengo nesses 20 últimos anos, aproximadamente, um pouco menos até. Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que o jogo de quarta-feira é um jogo enorme. É um jogo que pode ser histórico para o clube, que é chegar de novo à final de Libertadores, coisa que o Flamengo não tem no seu currículo em quantidade. Tem 2 participações e ficou 38 anos sem chegar lá. Nem o time do Zico conseguiu chegar em 2 finais em 3 anos. E a lição do ano passado está bem viva. O Flamengo pegou um Racing todo desfalcado, o Flamengo também muito desfalcado, mas ainda assim um time melhor. Não jogou um bom jogo na Argentina, foi um empate. Chegou no Maracanã, dominou completamente o adversário, perdeu gols. O Vitinho perde um gol absurdo no final do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, continua desperdiçando chances, aí o Rodrigo Caio é expulso. E aí o Racing faz um gol. E o jogo vira um desespero, o time ainda consegue empatar e cai nos pênaltis. Foi assim, uma coisa que escorreu entre os dedos. A classificação estava encaminhada. Então o jogo de quarta-feira é um jogo perigoso, sim. O Barcelona não perdeu para ninguém em casa, ganhou todos os jogos, exceto o Fluminense, que vencia até o lance final, quando deram um pênalti para o Fluminense, o Fred empatou, mas a classificação já estava assegurada, né, porque foi 2-2 no Rio de Janeiro. O Barcelona ganhou do Boca, ganhou do Strongest, ganhou do Santos, e quando ganhou do Vélez, durante o jogo, fez 1-0, havia perdido por 1-0, o Vélez empatou o jogo, já no segundo tempo, o Barcelona precisava de 2 gols e fez os 2 gols. E o Vélez, nós vimos que fez jogo duro com o Flamengo. Era uma boa equipe, era o melhor time argentino naquele momento, até no campeonato deles. Então, é uma equipe que vai ameaçar o Flamengo. O Diego Alves, ele não pode ficar fora quarta-feira. Não pode. Ficou guardadinho. O problema não é o Diego ser poupado. Aí o problema é o Flamengo não ter contratado um goleiro. Porque tanto o Hugo quanto o Gabriel Batista não são confiáveis. Então, quando você precisa do reserva, é uma desgraça. Agora, o Everton Ribeiro já vem a jogos sentindo dor, levou uma pancada, saiu do jogo passado, inclusive, antes de terminar. Davi Luiz não jogava desde maio. Rodrigo Caio suspenso.
né? Felipe Luiz e Arrascaeta voltando de lesão, né? O Gabigol e Isla foram mesmo poupados, né? Segundo lá a fisiologia, pelo que eu apurei, os dois com aquele chamado desgaste, porque jogaram muitas partidas, inclusive por seleção, né? O Isla sempre é titular no Chile e o Gabigol virou titular para o Tite nessa ausência dos jogadores que atuam na Inglaterra no último período de data FIFA, jogou jogos quase que inteiros ou inteiros. Então, eu acho que ontem o Renato fez o certo. Onde então errou o Renato? Errou porque o time está mal treinado. Errou porque o time não produz o que deveria. Ia chegar nesse ponto. Não consegue sair jogando. O time sai jogando no chutão. Mete a bola para o Pedro tentar brigar lá com os caras e tentar prender, botar no chão e fazer alguma coisa. Quer dizer, é bizarro. O Flamengo não consegue mais sair jogando. Então, o futebol do time está ruim. E o caso do René, que está sendo crucificado, é claro que ele teve culpa no gol. Errou na saída e depois não conseguiu marcar. Mas tem um vídeo, um trecho lá da parada técnica na transmissão, até na rede social aí, dá para ver, que é esclarecedor. Ele pergunta se o René está bem, está com a perna boa. O René fala que está complicado para ele, usa até uma outra expressão, né? Está complicado para ele. O bicho estava pegando porque tinha ali o Ademir jogando aberto na ponta direita em cima dele. Como também forçou o jogo em cima do René e o Barcelona. O Mancini viu e fez a mesma coisa, né? Tinha o Patrick subindo o tempo todo e mais o Juninho caía por ali. Então eram 2, 3 jogadores em cima do René e ele não viu. O Renato não viu, não mexeu, não reforçou o setor, não tirou o René, que estava morto do final do jogo, esgotado. Os erros são derivados disso. O Renato é sócio do René do lance do gol de empate. E o time, como não prende mais a bola, não controla mais o jogo, a gente tem falado sobre isso, não foi capaz de manter o América longe da sua área e ficar ali com a bola. Termina o jogo com a bola no pé. Não, recua, fica entrincheirado para ficar defendendo o resultado. Aí o Renato reclamou. Mas ele prepara o time para isso? O time pega a bola agora, só quer acelerar jogo, é o tempo todo. Então a culpa do Renato está no trabalho dele como técnico, que está piorando a cada jogo. A escalação, a opção pela Libertadores como prioridade, eu acho perfeito. Até porque o pessoal compara com Jesus. Jesus não tinha jogos atrasados, Jesus não tinha a Copa do Brasil. O Flamengo tem jogos atrasados, vai fazer 4 jogos em cerca de 8, 9 dias. Tem a semifinal da Copa do Brasil, pode ter a final. O Jesus não teve nada disso. E o Jesus também poupava, só que de uma forma mais sutil. Era outra situação. E o Jesus não tinha um elenco que o Flamengo tem hoje. As opções de banco que foram sendo contratadas, até a pedido dele, alguns desses jogadores. O próprio Michael é um deles. Não foi contratado para ser titular do Jesus, mas ele queria no elenco, para ser opção. Se ele tivesse no Flamengo até hoje, eu utilizaria de forma talvez parecida com essa que vem sendo utilizada. Então, acho que o problema não está na estratégia da semana. Tá? Eu acho que o problema está no trabalho do Renato. O trabalho do Renato, nesse momento, deixa muito a desejar e os predicados que o time tinha estão desaparecendo a cada jogo. E os gols de cabeça continuam acontecendo, que geravam crise, a Flávia Mimi ficava furiosa na rede social, né? 2 jogos, o Flamengo ganhou 1 ponto em 6 porque tomou 2 gols de cabeça, do Borges, do Borja e do Alê. É isso, cara. Vamos aqui, né? Galera, eu não tinha assistido o vídeo antes, tá? Achei que a pauta seria essa mesmo, dos treinadores de Flamengo, Atlético e Palmeiras, né? Que tem um elenco muito melhor do que os seus próprios técnicos, tem jogadores superiores aos seus comandantes, mas o vídeo foi para outro lado, né, cara? E eu gostei do que eu ouvi do Mauro César, falando que o Renato Gaúcho fez certo, né, de ter poupado jogadores para a Libertadores, porque a principal competição para o Flamengo é a Libertadores. É muito importante a gente chegar nessa final. É muito vexatório você pensar que um time, um clube, uma instituição como o Flamengo, até hoje, só chegou em 2 finais de Libertadores. É muito pouco, né, cara? É muito pouco. O Flamengo precisa chegar de qualquer jeito na Libertadores, na final da Libertadores. Bem, dito isso, foram poupados alguns jogadores, né, pensando na final da Libertadores. Diego Alves tem que estar inteiro, o Gabigol tem que estar inteiro, o Isla jogou muito bem, né, esse jogo da semifinal contra o Barcelona. Felipe Luiz de volta, ficou treinando ontem, fizeram um jogo treino lá no Ninho, né? Também o Arrascaeta participou do jogo treino. Então o Flamengo deve vir com força máxima, com Diego Alves, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Isla. No meio deve vir com Arão, Andreas Pereira, eu acho que vai ser titular, tá? Foi poupado ontem também. Arrascaeta de volta no meio.
Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Força máxima. Essa deve ser a escalação do Flamengo, que é muito superior ao Barcelona, só que o jogo lá vai ser difícil. Terá a torcida, né? Barcelona, 17 mil pessoas, foram liberados 17 mil ingressos, né? Não sei se foram vendidos todos os ingressos, mas 17 mil pessoas é bastante gente, né, cara? Então, eles vão ter o apoio da torcida e o Flamengo não pode errar, não pode perder tantas oportunidades quando chega na cara do gol, né? Tem que matar o jogo, né? E o Renato Gaúcho tá deixando a desejar? Tá, acho que tá. Vinha vindo muito bem, e o time piorou. Eu não sei se piorou por causa da Libertadores, porque mudou o foco, se a cabeça mudou para a Libertadores, mas a questão é, o time vinha jogando melhor, vinha fazendo mais gols e não vinha tomando gols. E a partir do momento que você tem Libertadores no meio, o Flamengo começa a deslizar, né? Foi assim quando perdeu para o Internacional, tinha Libertadores no meio, né? E agora, de novo, outra vez, perdeu para o Grêmio, porque parece que a cabeça estava na Libertadores e agora empatou com América. De novo, Libertadores no meio. Porém, saiu esse vídeo, esse áudio aí, né, que o Mauro falou, que eu nem vi. E o Renato Gaúcho perguntou para o René se ele estava bem para continuar no jogo, ali naquela parada técnica que eles fazem quando o jogo é às 11 da manhã, né? E ele disse que não, que estava meio baleado e tal. E o Renato não o trocou. Ele tinha ainda substituições e não o fez, né? Ou seja, Renato Gaúcho errou. Deveria ter substituído o René. E errou, estava com a perna pesada, já estava cansado, né? E a gente sabe que o René é limitado, né, cara? Ele não é um super lateral, né? Então, a culpa também é do Renato. As escolhas do Renato Gaúcho poderiam ser diferentes, eu acho. De repente, não precisava ter poupado todo mundo. O Andréas Pereira precisava ser reserva. O Michael precisava ser reserva desse time. O Vitinho tem que ser titular. Tá aí. Então, essas dúvidas que a gente tem, né? O Kennedy já não aguenta jogar um meio tempo inteiro. Então, o Renato Gaúcho tem as suas parcelas de culpa, né? Porque ele que é o comandante, né? Ele que escala o time. Mas, cara, o importante agora é a gente pensar na Libertadores. Só Libertadores. Campeonato Brasileiro a gente pensa depois que estiver classificado para a Libertadores. Porque a final da Libertadores é só no final de novembro. Ou seja, a gente vai ter muito tempo para focar no Campeonato Brasileiro. Depois tem dia 20 e 27 de outubro, né? Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E por aí vai. Beleza, galera? Peço o seu like aí para ajudar o canal. Deixa o like, seja bem-vindo. Se você é novo no canal, inscreva-se no canal. Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. É nóis. Valeu, galera. Fui.